Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos estudar agora o plano cartesiano. Tá? Um conjunto de aulas, plano cartesiano, que é a função, gráfico da função. Eu vou estar colocando esses vídeos relacionados aí para que vocês possam também estar dando uma olhadinha nessa matéria. Tá? Vamos entender primeiro o que seria plano cartesiano, depois eu vou falar um pouquinho de produto cartesiano também nesse vídeo. Vamos lá, e relações entre funções. Eu vou começar a falar primeiro do nosso eixo, né? Do nosso R2. Né? Na verdade eu tenho R2 por quê? Porque eu tenho aqui no eixo de X, tá? O conjunto dos números reais, e no eixo de Y, o conjunto dos números reais. Por isso que eu falo R ao quadrado ou R2, ok? Aqui eu tenho os números positivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho os números negativos, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima eu tenho os positivos, para baixo eu tenho os negativos. Ok? Para cima eu tenho os positivos de Y, para baixo eu tenho os negativos de Y. Claro, não para no menos 3, é infinito. Para baixo não para no 4, é infinito. Para os 4 lados são infinitos, para as 4 direções são infinitos. Esse eixo de X eu vou chamar de abscissa, tá? Guarda aí esse nome. E o eixo de Y de ordenada, ok? Eixo de X, abscissa. Eixo de Y de ordenada. Produto cartesiano. Dado dois conjuntos A e B não vazios, então eu vou pegar dois conjuntos não vazios, vamos chamar de produto cartesiano de A por B, representado assim, ó, A vezes B, ok? E esse é o produto cartesiano de A por B. Tá? Leia-se A cartesiano B. A relação binária é formada pelos conjuntos de todos os pares ordenados de X e Y. Tá? Já falei, vou voltar aqui a lembrar. Primeiro é o X, segundo é o Y. O primeiro número vai ser o número de X. Nesse caso, o X pertence ao conjunto A. E o segundo número é o número de Y. No caso, o Y pertence ao conjunto B. Ok? Então, eu tenho aqui dois conjuntos. O A, 1 e 2. Aqui, ó, 1 e 2. E o B, 3, 4, 5. Ó, B, 3, 4, 5. Se eu faço o produto cartesiano de A para B, tá? Eu vou pegar A, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. B, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Eu só ligo. Então, para eu representar esse produto cartesiano em diagrama de setas, tá? Ou flechas, eu vou só ligar de A para B. Então, eu vou pegar o elemento do A e vou ligar em todos os elementos do B. Vou pegar o segundo elemento do A e vou ligar em todos os elementos do B. Se inverter, né? Caso esse produto aqui, inverter vai mudar. Então, se eu fizer de B para A, eu vou botar aqui o conjunto B. 3, 4 e 5, aqui o conjunto A. Ok? Vai mudar, ó. 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 5 e 1, 5 e 2, ok? Bem simples, professor, é só isso, não tem mistério, não inventa, não faz assim, caramba, mas é muito fácil mesmo, ok? E se fosse um plano, vamos pegar isso e colocar num plano cartesiano, como é que ficaria? Aqui de A para B. Então, eu disse que o A é o X e o B é o Y. Então, aqui o A vai ser 1 e 2, que é o X. E o B, que é o Y, 3, 4 e 5. Tá vendo aqui o meu R2? Né? Então, para cá é 1, para aqui é 2. Aqui é 3, 4 e 5. Na verdade, ele tinha que ficar um pouquinho mais para cima. Mas tudo bem. Detalhes são pequenos de nós dois. Então, eu vou fazer assim, ó. 1 e 3. 1 e 4. 1 e 5. No 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Ok? Mesma forma, mesma representação. Tá? Só que naquele ali é em diagramas e setas. Nesse aqui é em plano cartesiano. Tá? Já expliquei o que é plano cartesiano.
Se eu inverter, professor, se eu fizer de B para A, então vou colocar aqui o B aqui no X. Vai ficar 3 e 1, porque sempre começa do X, tá, gente? 3 e 1, 3 e 2. Outro ponto, esse aqui, 4 e 1. Esse, 4 e 2. Esse aqui, 5 e 1. E esse, 5 e 2. E como é que seria isso em pares ordenados, em pontos? Olha só, eu tenho aqui de A para B. O A é 1, eu vou colocar aqui os pontos, ó. 1 e 3 veio aqui. Olha aqui, ó. 1 e 4 aqui. 1 e 5 aqui. 2 e 3 aqui. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. Ok? Professor, tá muito fácil. Realmente. Vamos inverter agora de B para A. De B para A. Então, eu vou começar com B. 3 e 1 tá aqui. 3 e 2. Opa. Depois, 4 e 1. 4 e 2. Depois, 5 e 1. 5 e 2. Percebe-se que eu tenho 2 elementos no B e 3 elementos no... 2 elementos no A e 3 elementos no B. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. Então, aqui eu tenho que ter 6 pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qualquer um dos casos, tá? Vamos lá, então? Quadrante. Vou explicar aqui mais ou menos o que seria quadrante. Aqui eu tenho o R2, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o X, tá? A abscissa e Y, a ordenada. E eu montei aqui, dividindo isso, eu tenho 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Sempre eu vou girar nesse sentido aqui anti-horário, tá? O sentido horário é esse. Eu vou estar girando no sentido anti-horário, começando aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para que serve isso, professor? Para eu determinar em qual quadrante está o ponto. Da seguinte forma. Se o ponto, o X e o Y for positivo, ele vai estar nesse primeiro quadrante, em que o X e o Y estão positivos. Então, o X está positivo, indo no caso para cá, para a direita, e o Y está positivo, subindo. Então, se estiver nesse quadrante, tanto o X quanto o Y estarão positivos. Se já estiver no segundo quadrante, eu tenho um X negativo. Ó. O X está para cá, ó, negativo. O Y continua positivo e o X negativo. Se eu estiver no terceiro quadrante, aqui nesse quadrante os dois são negativos. Percebe-se? É o oposto desse aqui. Os dois são negativos. Por quê? Está negativo para o X, que está para a esquerda. Está negativo para o Y, que está lá para baixo. E no último quadrante, no quarto quadrante, eu tenho positivo para X, tá? Para a direita, para X, positivo. E descendo, então, é negativo para Y. De acordo com os sinais de cada ponto, eu sei determinar em qual quadrante ele se encontra. Entendeu? Isso aí é mais um bizu aí para gente. Tá bom? Uma função f com domínio A e imagem em B será denotada por... Aqui é a linguagem matemática. F, que é a função de A para B, onde o conjunto A vai ser todo o meu domínio, ok? E o conjunto B vai ser todo o meu contradomínio. Observe que o meu contradomínio é todo o conjunto B, mas a minha imagem são só as respostas. Olha, de x1 foi y1, de x2 foi y2, de x3 foi y2 também. Eu não respondi nada em y3, tá? Ou seja, esse y3 ele não é a minha imagem. A minha imagem aqui é só y1, y2 e y4. Tá, e quem é meu contradomínio? É todo o conjunto. 1, 2, 3 e 4, ok? Aqui não, aqui cada domínio eu tenho uma imagem. Aqui eu posso afirmar que o meu conjunto... Tá, o meu contradomínio, ele também é a imagem, tá? Não sobrou ninguém, tá? E quando não vai ser função, vou explicar aqui para vocês. Eu gosto de levar, assim, em consideração que o conjunto A
é o aluno perguntando ao professor e o conjunto B são as respostas. Observe que cada pergunta, partindo de A, eu tenho uma resposta e somente uma resposta de B, ok? Mas nesse primeiro conjunto aqui, sobrou uma, que é o 4, que não teve pergunta, né? Todos, o 2 foi para o 0, o 3 foi para o 1, o 4 foi para o 2, o 5 foi para o 3. Mas teve o 4 aqui que não recebeu nenhuma resposta. Então, isso é uma função. Então, todas as perguntas teve suas respostas. Ah, mas teve uma resposta aqui que não foi perguntado. Sim, na verdade o professor tem muitas respostas que o aluno não pergunta, mas as respostas estão ali para ser respondidas, só que não foram perguntadas. Então, isso sim é uma função. Observe como esse aqui é diferente. Ó. Aqui sobrou um elemento no B, perfeito. Aqui sobrou um elemento no A. O A não é pergunta? Então, tem pergunta do aluno que não é respondida? Não era para ser, né? O professor pode procurar e depois responder. Mas todas as perguntas têm que ser respondidas. Então, esse caso aqui não é função. Por que não é função, professor? Porque eu tenho uma pergunta, tá, que não foi respondida. Eu tenho um domínio que não tem imagem, então não pode. Esse caso aqui não é função. Tá? Esse primeiro é função, esse não é função. Tá? Quando não vai ser função? Quando eu tenho uma pergunta sem ter resposta. Tá, eu posso ter várias perguntas com a mesma resposta? Sim, pode ter várias perguntas com a mesma resposta. Um exemplo, não é uma resposta para várias perguntas. Sim, também é resposta para várias perguntas. Professor, posso ir no banheiro? Sim. Professor, qual é o quadrado de 5 é 25? Sim, o quadrado de 5 é 25. Então, eu posso ter várias perguntas com uma só resposta, ok? E posso ter perguntas também, respostas que não foram perguntadas. Então, esse aqui também é função. Esse não é função. Por quê? Eu tenho aqui uma pergunta que existem duas respostas. Como assim? Então, para cada pergunta, eu só posso ter uma resposta. Ah, eu não posso ter uma pergunta com duas respostas diferentes. Não. Aí virou falsidade. Então, cada pergunta tem que ter apenas uma resposta. Então, esse caso aqui não é função. Eu não posso ter um domínio com duas imagens. Não rola. Então, cada pergunta só pode ter uma resposta. Então, o primeiro e o terceiro, né, são funções, esses dois. E esses dois aqui não são funções. Eu espero ter ajudado, tá? Essa matéria aí você vai precisar ver mais de uma vez. Vou deixar alguns vídeos relacionados aqui abaixo. Você veja um, volta a ver o outro. Vai precisar de uma atenção maior, mas eu acredito que vocês sozinhos vocês consigam sanar todas essas dúvidas. Qualquer coisa, coloca aí na descrição abaixo a sua dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, ok? Dá um like aí para outras pessoas que possam ver, eles também estar vendo esse vídeo, tá? Valeu e até a próxima, tá? Tchau, tchau.